Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. É muito bom poder estar aqui mais uma vez, celebrando ao Senhor juntos com cada um de vocês. Mas vamos para a exposição da palavra. Se você puder ficar em pé mais uma vez, a gente vai ler a palavra de Deus. Vocês já sabem que estamos pregando em Jonas, e nós estamos agora no último capítulo 4, e vamos ler até o versículo 4. Diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Pode ficar à vontade, irmãos. Deus abençoe a exposição da sua palavra. Pode se assentar. Nós estamos então no capítulo 4 de Jonas. Estamos indo para o fechamento dessa história. É interessante que quando a gente termina o capítulo 3, versículo 10, vou relembrar para os irmãos, a gente vai ler bastante ele. Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal, que tinha dito que lhes faria e não fez. O que aconteceu? Jonas ouve a voz de Deus pela segunda vez, atende a ordem, vai, obediente, prega na cidade, e acontece aquele milagre. A cidade toda se converte, se arrepende. O rei edita decreto dizendo: do maior ao menor, todo mundo, até os animais, vão jejumar, vão clamar a Deus, né? Os animais não, mas as pessoas do maior ao menor, clamando a Deus. E quem sabe, né, Deus ele tem a misericórdia de nós, quem sabe Deus se arrependerá e apartará de nós o seu furor, a sua ira, de sorte que não pereçamos. E de fato aconteceu. E se a história termina aqui, a gente diria: nossa, que história fascinante, que profeta é esse? O cara vai, prega, e o negócio acontece, a cidade toda, o maior culto evangélico, o maior, conferência missionária que aconteceu. Mas a história não termina assim. O que a gente nota na Bíblia é que ela não está preocupada em proteger a reputação de certos homens. A Bíblia, ela fala desses homens para que nós entendamos que, como se fossem as nossas vidas também sendo expostas aqui. E a história continua dizendo: com isso, Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Poxa, ele acabou de fazer algo fabuloso, fantástico, extraordinário, e o camarada está extremamente aqui chateado, né? A ideia aqui da palavra desgostoso, né? É aquele dia quando você fica aborrecido, sabe? Você fica para baixo, você fica: não acredito que esse negócio aconteceu comigo, ou aconteceu na minha... Enfim, te atingiu, e você fica extremamente chateado mesmo, para baixo. É um dia terrível. Mas, além disso, ele também está irado. E está irado e chateado com o quê? Com o que aconteceu no verso 10. Ele viu que os ninivitas se converteram. A grande questão de Jonas é que ele não queria isso. Ele queria que aqueles camaradas, aquelas pessoas, a cidade toda morresse e não fosse salva. Essa era a vontade do profeta. Ele queria também que Deus não exercesse a misericórdia sobre aquele povo. E tanto é que ele deixa claro na sua observação, né, ou na sua oração. E aí a gente caminha para um ponto também interessante, porque esse profeta não gosta de orar, a gente já falou disso. Jonas é um crente que não gosta de orar, não sei se tem alguma coisa a ver com a gente. Né? Acho que não, a gente gosta de oração, né? A gente deixa lá as séries da Netflix, né? Os filmes, né? O videogame, vamos orar, porque eu estou com vontade de orar, não vê a hora de chegar em casa para entrar no quarto de oração. Claro que eu não sou assim, irmãos, né? Vocês me conhecem, eu não tenho essa piedade tanta, essa imensa assim, que chega
transbordar, né? Preciso ter. Espero um dia, quem sabe, lá, né? Nem da minha velhice ainda ver dias assim. Mas a gente ora mais do que Jonas, acredito isso. Que nós oramos mais do que Jonas. Porque Jonas, nessa história toda, ora 2 vezes. Primeira vez ele ora quando ele está lá no ventre do peixe. A situação está terrível, ele sabe que vai morrer, ele só sabe que tem um jeito de ele ser livre daquele negócio da morte. Deus intervindo e trazendo socorro. Ele ora para isso. E a segunda vez que ele vai orar, ele ora para reclamar de Deus. Para dizer que Deus não tem razão no que ele está fazendo. Olha só, você que está procurando um modelo de oração, por favor, risque esse da sua agenda. E orou ao Senhor e disse, olha a oração de um profeta, de um homem de Deus, o cara que conhecia os salmos, o cara que tinha um chamado, o cara que obedeceu a segunda vez, que foi livre das entranhas da morte. E orou dizendo, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, não foi isso. Eu te conheço, Deus, eu sei disso. Por isso que eu me adiantei fugindo para Tarso. Porque eu sabia que és Deus clemente. E aí ele vai dizer alguns atributos de Deus. O profeta então se atreve a dizer, olha, eu conheço mais o Senhor do que o Senhor mesmo, Deus. O profeta se atreve a sugerir algo para Deus e dizer que Deus não tem razão no que está fazendo. Eu não sei se isso se parece com as nossas orações também. Deus, por que o Senhor fez isso, Pai? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor não fez dessa forma? Por que o Senhor não interviu aqui ou ali? A gente acha que a gente sabe mais do que Deus. E isso é humano, isso é ser humano. Porque se fôssemos celestiais, a gente não se atreveria a fazer tal coisa. A gente não vai ver os anjos tendo esse tipo de pensamento, né? Estão ali o tempo todo com Deus, é lógico. A gente está lidando aqui com gente igual a gente. Agora, Jonas, ele tem essa audácia, essa prepotência, para se desculpar, para dizer, olha, eu tinha razão em fazer o que estava fazendo. Eu tinha razão. Eu me adiantei para fugir porque eu sabia que no que isso ia dar. Eu já sabia. Talvez seja uma das nossas posturas em alguns momentos da nossa trajetória cristã. A gente acha que a nossa ideia da coisa é correta, é legítima, é certa, e a gente se atreve a fazer aquilo que o nosso coração está mandando do que aquilo que a palavra de Deus está nos orientando a fazer. A gente se atreve a ser dirigido, ser guiado pelas nossas emoções do que ser guiado por Deus. E o final disso a gente já sabe. O Jonas, ele está reclamando com Deus e fugindo de Deus por causa de quem Deus é. Ele vai dizer, olha, eu sabia que o Senhor é Deus clemente. Primeiro, o atributo que Jonas menciona a respeito de Deus e por que ele está fugindo, é sobre a questão de Deus ser um Deus clemente, a clemência de Deus, né? E esse é um atributo que mostra a excelência moral de Deus, né? Segundo o comentarista, o Hernandes Lopes, né? Ele está recitando outro camarada, que eu acho que é o Wisber ou o Hendrickson, ele fala que esse atributo fala da paciência de Deus. Deus é benigno em suas obras e suas ações. Então, Jonas perde o controle emocional, pois Deus mantém-se fiel ao seu plano eterno de salvar pecadores. O problema de Jonas é esse. Deus, o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que salva pecadores. Eu não entendo isso, Deus. Que negócio é esse? Esquisito, um profeta falando isso. O Senhor é Deus clemente. Mas Jonas vai além, diz, olha, eu sabia que o Senhor, além de clemente, o Senhor também é um Deus misericordioso. Misericórdia, quando a gente vai falar um pouco sobre a palavra, nos mostra uma coisa interessante. Primeiramente, o pecador merece o castigo, mas Deus lhe oferece graça. O pecador merece ser condenado, mas Deus o justifica. Então, Deus, na sua misericórdia, Ele lança o seu coração em nossa miséria e suspende o castigo que merecemos e nos oferece, então, o seu perdão. Dessa misericórdia lançou uma fornalha no coração de Jonas. Quando disse que a palavra que ele ficou irado, a palavra aqui é no original, segundo os caras que entendem de hebraico, eu não entendo nada, é a mesma palavra para quente, né? Ficar quente, fervendo. É a pessoa que fica com a cabeça fervendo.
E quando Jonas lembra disso, sabe, e a misericórdia salta em direção àquelas pessoas, aquele negócio colocou fogo no coração de Jonas. Rapaz, eu sabia. Deus é Deus de misericórdia. Deus também é um Deus que ele continua dizendo, tardio em irar-se. Ou seja, enquanto Jonas ele é rápido, né, em ficar irado, nervoso, extremamente chateado, Deus ele é tardio nisso. Deus ele é mais lento nessa questão de ser um ser irado. Ele espera. Porque, na verdade, isso trata a respeito do atributo que mostra a paciência de Deus, e essa paciência estendida, né? Essa paciência que vai dando tempo ao indivíduo para que se arrependa. Veja que quando a mensagem que o profeta pregou, diz bem assim, olha, daqui 40 dias, né, Nínive será subvertida, né, vai ser destruída. Quando Deus dá essa sentença, Ele dá consigo um prazo. Ele está mostrando paciência. O Jonas não entende assim. Ele entende uma coisa. Ele entende que Deus tem que fazer o que Ele falou que ia fazer. Senão Deus está sendo injusto para com a nação de Israel. Porque o grande problema de Jonas não tem a ver com isso, de Deus ser tudo isso que Ele é. O problema de Jonas é que Deus é tudo isso para outra gente, para outras nações. Está se mostrando assim para uma outra nação, que era extremamente inimiga de Israel, o povo de Deus. Quando Deus estava com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua paciência nas fronteiras de Israel, ótimo, maravilha, Deus é bom para nós, Deus é maravilhoso, Jonas está feliz com esse negócio. Quando Deus começa a ser bom para outra gente, quando Deus começa a exercer misericórdia para outro povo, a gente acha que não merece. Nós merecemos. Deus tem que exercer juízo. Deus tem que ir lá e matar esse povo, porque são um povo cruel. E quando a gente está falando, como a gente está falando uma perspectiva missionária, evangelística, e eu acho que isso aqui é um ponto interessante, porque parece que a gente tem isso em mente, enrustido na gente. A gente olha para certas pessoas e a gente quer que Deus logo, se a gente puder orar, Senhor, quer que eu ore para descer fogo do céu e consuma esse indivíduo. A gente, se não ora assim, a gente passa de largo, porque a gente acha que esse indivíduo não tem jeito. Será que se nós olhássemos para quem nós éramos lá atrás, nós teríamos jeito? Ou porque a gente fez alguma coisa para merecer esse negócio de ser salvo? Você preencheu os requisitos estabelecidos, aí, não, você tem chance, você entra na fila, daqui a um tempo você vai ser salvo. Não. A Bíblia coloca a gente no mesmo lugar. Todo mundo é perdido, todo mundo é mau, todo mundo é pecador, e não importa se o sujeito veste um terno, anda perfumado, é um cara que não bate na esposa, não briga no serviço, é um cara que fala educadamente, é um cara ético, faz boas obras, não importa. Ele é tão mau quanto qualquer um se ele não tiver se arrependido de ter nascido um dia. Porque nós nascemos em nossos delitos e pecados, nascemos mortos. A sentença do pecado está sobre todos nós. E quando a gente olha para essa cidade sendo transformada, convertida, a gente é levado a um outro pensamento que nos mostra que não há impossíveis para Deus. Quando Deus quer salvar alguém, não importa se o indivíduo é cheio de problema, cheio de situações que a gente não acha que não tem solução, não tem jeito. Para Deus tem. Olha aqui essa nação, extremamente ímpia, com as suas barbaridades, as suas terríveis crueldades, quase não sai essas palavras difíceis. E Deus vai lá e com uma mensagem de um profeta esquisito, uma mensagem que não preenche nem metade das regras da homilética, um sujeito sem empatia nenhuma para com aquele povo, e Deus converte aquele povo. Porque Deus é tardio em irar-se. Ele tem um tempo para sua ira. Não chegou ainda. A gente vive o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. E não o ano da sua ira ainda. Não o dia da sua ira. É o tempo da graça.
É um momento onde o evangelho é pregado, onde vidas são transformadas e convertidas. E por fim, Jonas, ele está chateado com Deus, porque Deus também é grande em benignidade e que arrepende do mal. Ou seja, Deus, ele tem o seu amor, né, exposto diante da necessidade dessas pessoas, e ele ama de forma que dá condição a esse indivíduo chegar ao arrependimento. E por fim, fala a respeito de Deus se arrepender do mal, né? A gente já falou isso na meditação passada, que aqui é uma figura antropopática, né? Que é a ideia de atribuir sentimentos humanos a Deus para que a gente possa entender. Então, isso aqui já foi tratado em outra questão. Agora, veja o seguinte: depois que Jonas diz tudo isso a respeito de Deus, depois que ele diz, olha, quer saber, Deus, quem o Senhor é? O Senhor é desse jeito aqui, descreve. Está corretíssimo, Jonas, Deus é tudo isso mesmo. O problema está com você. E aí, o camarada que não entende que o problema está com ele se desespera. Ou se ele entende, ou se ele não consegue lidar com isso, ele vai para o desespero. O desespero de Jonas é demonstrado pelo versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha o desespero que chega a um indivíduo como esse. Esse camarada que está pedindo agora para morrer, é o cara que estava pedindo para Deus livrar ele lá na barriga do peixe. É um cara confuso, ele não sabe realmente o que ele quer, ele tem problemas em relação à imagem que ele formatou de Deus na sua mente. Ele tem problema consigo mesmo, porque, veja bem, ele é um profeta que é chamado para profetizar algo, mas isso que ele profetiza não acontece. Ele já está preocupado com alguma coisa, a minha reputação, como é que eu vou ficar lá diante dos demais profetas, o que vão falar de mim, porque o que eu falei não aconteceu. E aí Jonas se esquece que existia esse asterisco ali, né? Olha, existe uma cláusula importante, todo o anúncio de juízo, ela vem acompanhado de uma possibilidade de arrependimento. Se o povo se arrepender e ouvir o que Deus está falando, Deus vai exercer misericórdia. Se não, a sentença já está dada, Deus vai fazer o que ele falou que ia fazer mesmo. Jonas não entendeu isso. Jonas também tinha outro problema, que era o seu, a gente falou isso acho que várias vezes aqui, o seu nacionalismo, né? Ele era provinciano, era um cara que amava demais a pátria, né? Ele morria pela pátria dele, mas só pela pátria dele, idolatrava a pátria dele. Eu acho que isso se aplica um pouco a nós, quando a gente acha que a nossa igreja, se é que você pensa isso, eu acho que não. Eu já tive problemas em outras igrejas com isso, no sentido de até mesmo ser levado a ter esse pensamento, né, de achar que nós temos agora a patente da salvação. Que quem está certo mesmo é a gente aqui, ó. Os demais aí é tudo combustível para o inferno. Só vai ser salvo quem estiver aqui no nosso meio. E a gente começa a idolatrar a gente de uma forma que parece que é mais importante do que o reino de Deus, que está para além da igreja. A igreja não é o reino todo, ela faz parte do reino. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente, às vezes, fala da nossa denominação, que a gente tem que amar mesmo, gostar de estar aqui. Eu fico feliz que os irmãos gostam de estar aqui. Eu gosto de estar aqui também. Mas a gente não pode se esquecer disso, que nós não temos aqui uma patente celestial. Deus, estou dando para vocês são meus representantes, únicos representantes do meu nome, e vocês são meu povo queridinho. Além de vocês, não tem mais ninguém. Então, eu já ouvi absurdos desses em outras igrejas, uma igreja que eu frequentei, não vou falar nomes, que a pessoa falava, não, antigamente, não sei agora como é que está lá, né? Que fala, não, só tem salvação aqui, né? Se for desse jeito aqui, se não for desse jeito, não tem salvação, não. E a gente não vê que salvação não é operada pela igreja, né? Operada por Cristo. A igreja é o lugar onde a gente cresce, onde a gente entende isso, e onde a nossa vida vai sendo cada vez mais enriquecida para a glória de Deus, nossos dons vão sendo repartidos. O Jonas não entende isso. Ele acha que Deus tem que estar ali restrito, e quando Deus então faz o que ele está fazendo, o Jonas fala, ixi, agora, não sei se pode falar lascou, acho que pode falar, lascou para Israel, né? Agora Deus está abrindo a sua porta de bondade, de misericórdia, de amor para outra nação. O que vai ser da gente?
Há um pensamento político atrás disso também, porque essa nação é inimiga. Se essa nação é preservada, corre um risco de lá na frente essa nação voltar novamente contra Israel. Pior ainda, que agora esse nosso Deus, que a gente achava que era só nosso, é Deus de outras pessoas. Isso aqui é sensacional. O nosso Deus, Deus da Igreja Missionária Volta de Cristo, é Deus dessa cidade também, desse estado, desse nosso Brasil, de gente que ainda não se arrependeu, de gente que está em outras igrejas por escolhas, por opções, estão lá servindo a Deus, de gente que vão conhecer a Cristo ainda nessa cidade. Ele é Deus da nação inteira, do mundo inteiro. Ele é Senhor de tudo, e não apenas nós, mas é também nós. É também nós. Ele é também de Jonas. E como Deus de Jonas, como Senhor de Jonas, Ele trata de Jonas. Quando Jonas pede a morte, porque quem que ele queria ver morto não morreu, que era o povo, foi então mata eu. Mas, ou eu esse povo aí, Jonas achando que estava com essa bola toda, né? E então, quando ele busca esse momento de, acho que desespero, não sei se vocês já passaram por isso, agora falando de uma forma mais séria, talvez por outras questões, né, irmãos? A gente ouve relatos de gente que passa por tanto drama na vida, por tanta decepção, e muitas vezes isso está intimamente ligado com Deus. Às vezes crentes, né, que têm uma vida com Deus, vão à igreja, são participantes, de repente acontece uma tragédia. Aquilo assalta a alma do indivíduo que ele fica sem chão, sem rumo. Que ele fala, olha, quer saber, vou morrer, melhor tirar minha vida. Tanto é que você vai ver vários relatos de cristãos aí que praticaram, né, esse ato de suicídio, pastores inclusive, a gente tem vários relatos, né? Inclusive tem um livro do Hernandes Dias Lopes falando a respeito disso. Então, as pessoas não estão livres disso. Só que aqui está algo importante para a gente aprender em relação a Deus nessas questões. Quando o problema chega nesse nível, e seja lá qual foi o motivo aqui é porque Deus é bom. O motivo aqui é porque Deus é misericordioso. Talvez na sua mente o motivo é outro. O motivo é porque você queria algo e não teve. O motivo é porque você achou que a vida foi cruel com você. Algumas coisas aconteceram e você queria que acontecesse diferente. Que Deus, né, mostrasse justiça, intervisse, fizesse alguma coisa. Querendo ou não, isso às vezes está ligado com essa pessoa de Deus. Mas ligado talvez com uma distorção da imagem de Deus. De projetar em nossa mente Deus, mas isso ser incondizente com a realidade bíblica. Aqui está a revelação de Deus, não é o que eu penso, não é o que o filme lá de Jesus diz de Deus, né, que Hollywood pinta, não é o que a canção de certos autores que tem um rótulo gospel cantam, as camisetas dizem, as frases de efeito, não, está aqui, é a Bíblia que diz isso, e você conhece a Bíblia. Você conhece o que a Bíblia diz sobre Deus, só que a gente às vezes não quer aceitar. A gente ainda quer o Deus que a gente projetou. O Jonas está diante do momento de profunda transformação ou de tratamento, porque depois dessa pirraça toda dele, porque aqui é como aquela criança que se fala assim, não vou te dar isso, o menino esperneia, não sei o que, você é assim, pai. E falam com o pai, meu filho, hein? Faz uma cosquinha no menino e já está tudo bem. Porque olha como é que Deus vai tratar o Jonas nessa questão. É razoável essa tua ira, Jonas. Deus não repreende o Jonas, Deus não desce a lenha, Deus não faz o que ele fez com Jó. Ô Jó, vou te mostrar umas coisas, e começa o interrogatório para Jó. Não. Jonas, vou te colocar no seu lugar. Não, Deus só pergunta assim, é razoável a tua ira? Esse negócio que está passando na tua mente, de fato tem coerência, Jonas? Tem legitimidade isso aí? Esse pensamento nutrido por você tem? Agora, o que a gente aprende isso aqui, irmãos, para a gente encerrar? E no próximo domingo a gente vai encerrar essa história. O que a gente aprende com essas últimas palavras que Deus ele traz a Jonas aqui nessa parte que nós sublinhamos para hoje? Isso mostra para nós, irmãos, que apesar de ser quem nós somos, do fracasso que a gente vier viver na vida,
dos deslizes, das tragédias, daquilo que nos causaram ou daquilo que nós nos causamos por causa das nossas desobediências ou das nossas escolhas mal projetadas. Seja qual for a situação, Deus ainda nos trata dessa forma assim, amorosa, paciente, bondosa. Deus ainda está demonstrando para Jonas que ele é tudo aquilo que ele está dizendo que ele é, mas ele não está usufruindo disso. Jonas é alguém que tem em si a responsabilidade, ele é obediente, encara o chamado, faz tudo aquilo, mas ele não desfruta de tudo isso. Ele tem a motivação errada, porque ele vai fazer porque é uma obrigação para ele, ele tem que fazer. Ele não tem a motivação correta, e no final de tudo ele não tem em si o deleite disso, de viver para Deus, consciente da vontade de Deus, e mesmo quando as coisas dão errado para nós, ainda assim desfrutar do cuidado de Deus para as nossas vidas. De olhar para a vida desse sujeito aqui, onde Deus poderia estar tratando aqui dele de uma forma tão severa, tão, forma de colocar ele na parede e dizer, Jonas, deixa eu te colocar no lugar aqui, você está meio fora da casinha, deixa eu te falar umas verdades. Deus não faz isso. Deus ele vai com paciência consolar esse indivíduo, trazer novamente a mente dele para uma realidade que ele precisa enxergar. Ele não vai enxergar ainda, ele vai enxergar mais à frente, talvez, porque o texto, como eu disse para os irmãos, o texto de Jonas, ele termina com essa pergunta, e a gente então fica ainda se perguntando, o que é que aconteceu depois, Ninguém sabe. A questão é que isso tem que ensinar alguma coisa para nós. Não sei se você consegue compreender essa bondade de Deus na sua vida. Eu quero orar por você, com você, aliás, porque esse negócio não é para você, é para mim também, é para nós. Está aqui alguém que passou por tanta coisa na vida como qualquer um de vocês, por decisões erradas, por vontades não alcançadas, por deslizes na vida, projetos fracassados, coisas que acontecem conosco, e a gente depois vai pensar e refletir, a gente fala, poxa, eu poderia ter ouvido Deus melhor, poderia ter dado atenção que Deus estava falando comigo e eu ignorei aquela voz. Mas aí vem esse consolo, Deus ainda trata com a gente, é razoável essa tua reação, esse teu jeito de lidar com a vida. Talvez nós precisamos reconsiderar como é que nós temos enxergado Deus, mesmo depois das nossas tragédias, nossos fracassos. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por isso. Deus é um Deus que continua olhando para cada um de nós. Apesar de você ter um dia talvez abandonado a missão, fugido dele, talvez não de forma literal, não de forma geográfica, mas talvez de forma de convicções, disposições. A gente às vezes fica numa situação onde a gente nem disposição a gente tem mais para fazer as coisas. E eu gostaria muito, meu desejo é que nós fôssemos renovados nessa disposição que o livro de Jonas nos conduz, de olhar aqui para a nossa vida e chegar a essa consciência. É impossível fugir de Deus, da vontade dele, já resolvemos isso, é impossível. Não tem como, você vai ser conduzido novamente. Se ele precisar levar por tempestade, por peixe, ele vai dar um jeito de fazer isso. Só que quando ele te levar, ele te chamar de novo, se você passou por isso, você tem passado por isso, quando ele te chamar e você ouvir a voz dele de novo, que ele sempre fala de novo com a gente, ele sempre chama a gente de novo, você possa considerar essa bondade e a misericórdia que é sobre você. Ele não dá o pagamento que a gente merecia. O que Jonas merecia, irmãos, era ser engolido por aquele peixe. Tudo que ele queria era ficar livre de Deus, livre das coisas de Deus. Aquilo já não dava mais para ele. Mas aí depois, lá no ventre do peixe, ele é revisitado por Deus. Eu me lembrei do Senhor. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, do ventre do peixe. Aí vem essa nova oportunidade, mas o Jonas ainda está perdido a ponto de Deus ter que dizer, Jonas, para que isso?
Isso aqui é razoável, é legítimo isso. Precisa ser assim, João, as coisas. Que Deus quer que você viva com alegria na presença dEle. Faça o que você faz, continue fazendo, mas deleite-se nisso, tenha prazer em servir ao Senhor. Porque mais interessado no que você está fazendo, Deus está interessado em você e na gente. Deus está interessado em nós. Ele não está preocupado se o Wesley está fazendo isso aqui, primeiramente, a obrigação dele. Está preocupado se o Wesley está fazendo isso com prazer, com deleite. Se você faz isso com prazer, com satisfação. Isso é o mais importante, meu irmão. Então procure isso. Não se preocupe tanto em fazer ainda. Preocupe primeiramente em se deleitar em Deus. De sentir o abraço dEle, o cuidado dEle, a bondade dEle, o carinho dEle, o amor, a misericórdia te envolvendo, a benignidade dEle, a mansidão, a paciência. E quando esse negócio estiver tão intenso, você é impulsionado para fazer muita coisa para Ele. Porque de coração vazio, de mente vazia, a gente não para em pé. A gente fala de barriga vazia, né? Mas espiritualmente é de mente vazia, coração vazio. Peça ao Senhor para te renovar o amor dEle sobre a sua vida, a misericórdia dEle. Peça para Deus abrir seus olhos, enxergar a misericórdia todos os dias sobre você. Peça para que Ele dê a você essa condição sensível de poder sentir o cuidado dEle todos os dias, a preservação dEle, o amor dEle. Olha, a mente sua capaz de entender essas coisas. Deus te dá essa condição, a sua inteligência, a sua sabedoria. Tudo isso Ele providenciou para que você entendesse a obra dEle, o amor dEle, a grandeza dEle, o reino dEle. Isso é o máximo da nossa vida, esse deleite nele.